Opa, na história de hoje, esse protagonista aqui faz de tudo pra salvar a sua irmã, que acabou entrando em um tipo de coma. Ele tinha uma habilidade de mergulho profundo, onde ele meio que podia entrar no corpo das pessoas. Diga-se de passagem que ele fez isso com uma garota e se tornou ela por um tempo. E o nosso protagonista também queria dar uma bela ajuda pra enfermeira que cuidava da sua irmã. E é claro que ele tinha um bom coração, né? E queria ajudar todas os gatinhos da cidade. E é claro que se vocês gostarem desse mangá, comentem aqui embaixo pra eu saber. Eu tô lendo todos e dando coração em todos. Gostaria de pedir também pra que mete aquela bala no like. E rapaziada, a gente tá chegando a 100 mil, então por favor, manda esse vídeo pra todo mundo que vocês conseguirem. Vamos bater essa meta. Ajuda o Titio Brutus a realizar esse sonho com vocês, porque sem vocês nada disso vai ser possível e nunca foi. Confere o sininho, o link do servidor do Discord tá aí na descrição pra vocês entrarem. E pra quem quiser contribuir ainda mais com o canal, para o canal continuar ativo e tudo mais, tem e-mail do Pix aí na descrição, mas é claro, é só pra quem realmente quiser e puder ajudar, rapaziada. Agora aproveitem o vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês. Tamo junto. A enfermeira estava sozinha com a paciente, quando de repente, o irmão dela entrou na sala com um buquê de flores para visitar a irmã. Ao ver a cena, ele ficou extremamente envergonhado e perguntou se era assim que ela controlava os pacientes. Em percebendo, o mal-entendido se levantou abruptamente da cama médica para falar com o jovem e explicar toda a situação para ele. Ela explicou que acabara de examinar a sua irmã, Xiaomeng, e que todos os seus indicadores estavam normais. No entanto, com uma voz hesitante, ela mencionou que havia uma coisa além de tudo isso. O jovem perguntou se a paciente nunca havia recuperado a consciência e ficou em silêncio por alguns minutos, antes de explicar que isto era resultado da síndrome da alma evanescente, uma condição mais peculiar do que uma doença. 5 anos atrás foi descoberto que uma em cada 5 pessoas perdia consciência durante a noite de uma maneira misteriosa, e as pessoas fechavam os olhos, e uma após a outra caíam no chão inconscientes. A visão dessas quedas era assustadora e Jin explicou que nem todas as tecnologias modernas poderiam curar essa patologia, elas apenas podiam tentar preservar o corpo da pessoa. O jovem se ajoelhou ao lado da cama da irmã, olhando para o nada com frustração, e afirmou que não havia problema em esperar. O monitor mostrou o estado geral da garota e o olhar do jovem continuava desolado, algo indescritível acontecendo em sua alma enquanto segurava um buquê de flores. Ele enfatizou que cada vez menos pessoas acreditavam no despertar da esperança que começava a desaparecer por completo já. Jim, por sua vez, disse que não era fácil para ele e para as enfermeiras, que notavam até mesmo as roupas do paciente. O jovem sorriu após ouvir essas palavras enquanto a enfermeira deixava o buquê de lado para não atrapalhar. No entanto, o jovem manteve um olhar impassível. Em determinado momento, rapaziada, ele acabou dizendo que estava indo embora e pegou o buquê de flores que havia deixado sobre a mesa. Ele explicou que não queria deixar as flores murcharem e que se sua irmã algum dia abrisse os olhos e visse as flores murchas, com certeza ficaria zangada. Poucos segundos depois, o prota, calçando as botas pretas, cruzou a soleira da porta, preparando-se para sair do prédio. Assim que ele deixou a sala, ele parou por um breve momento, pensando profundamente com os pés firmes ao chão. Ele colocou a mão no buquê como se quisesse tirar alguma coisa dele, mantendo claro o rosto sério. Na ponta do buquê, ele encontrou uma câmera de vídeo e imediatamente começou a assistir todo o material gravado. Em um dos fragmentos, a enfermeira Jin entrava no quarto onde Xiaomeng estava deitada. A enfermeira se aproximava lentamente da paciente já adormecida com intenções bizarras. Após alguns segundos, ela colocou a mão perto da garota, aparentemente como se fosse enforcá-la ou coisa do tipo, cobrindo-se levemente com sua jaqueta. De repente, a câmera captou uma estranha luz amarela brilhante emanando do peito de Xiaomeng. O jovem, ao terminar de assistir o vídeo, respirou aliviado, mas começou a apertar os botões da câmera, tentando entender que luz era aquela que vinha da sua irmã. Esses pensamentos o deixaram muito inquieto, e o Gui continuou observando a tela do monitor, tentando desvendar as ações enigmáticas de Jin. Ele começou a digitar uma coisa no teclado na esperança de que encontrasse alguma pista naquele vídeo. Por vários minutos, o prota revisou os fragmentos do vídeo, tentando compreender todas as ações da enfermeira, que era chefe de enfermagem do 5º Hospital do Distrito de Xiaxing. O passado de Jin, antes de assumir o cargo, era um verdadeiro mistério, e apesar do seu comportamento gentil e digno com o prota, e de seu bom tratamento aos pacientes, ninguém sabia o certo quem ela era ou o que ela tinha feito antes. A enfermeira do 6º e 5º Hospital era especialmente atenciosa com os pacientes do sexo feminino, oferecendo-lhes grande ajuda, como se tivesse alguma dívida ou coisa do tipo. O jovem sugeriu que ela possuía algum tipo de habilidade relacionada à cura, e no mundo deles, habilidades especiais não eram incomuns. Cada pessoa possuía um tipo de diferente dom. No entanto, ao longo da história, apenas algumas poucas pessoas demonstraram a capacidade de curar, uma habilidade incomparável e cujos princípios de ação iam além do que a medicina moderna podia explicar. O crescimento de membros amputados, a cura de doenças incuráveis e até mesmo o retorno de almas eram vistos como milagres. O jovem estava intrigado porque Jin utilizava secretamente suas habilidades em Xiaomeng, e ainda assim a menina não mostrava sinais de melhora. Em certo momento, um pensamento passou pela mente de Yugi. E se as coisas não fossem exatamente como ele pensava? O prota até cogitou a possibilidade de haver problemas com o renascimento de Xiaomeng, porém decidiu que de qualquer forma ele não podia deixar as coisas continuarem do jeito que estavam. O prota então percebeu que tudo poderia ser completamente diferente se ele conseguisse aprender as habilidades de cura com Jin. A mente do jovem se nublava como uma enxurrada de pensamentos e ele começou a ter ver fragmentos da sua vida anterior.
superior. Ele via Jin e Xiaomen à sua frente e recordava como a enfermeira usava suas habilidades. Após 10 anos de calma, o jovem teve que mergulhar profundamente em suas memórias de novo. Yugi estava dentro de uma esfera azul transparente que o protegia da água. Mesmo assim, ele ainda não havia aberto os olhos, questionando a certeza das suas ações naquele exato momento. Logo, o ar parou de ir para os pulmões do protagonista, e os seus olhos se arregalaram de horror ao perceber que estava sufocando. O herói se encontrava sozinho com lembranças cinzentas e aterrorizantes que o atormentavam. Ele estreitou os olhos e lembrou de uma promessa que fizera a si mesmo há 10 anos atrás. Ele prometeu que mesmo que não pudesse expiar todos os seus pecados, definitivamente não abriria aquela porta. No entanto, agora 10 anos depois, o prota se via confrontado com as suas decisões e até ações passadas. Ele pensava de uma maneira completamente diferente agora, observando diante de seus olhos a bela irmã. O jovem declarou que já não se importava com o castigo que poderia sofrer, pois estava preparado para qualquer coisa e ele precisava acordar a sua irmã. Ele percebeu que restava apenas uma coisa a fazer e esse método não era nada fácil. Yugi teria que fazer concessões e encontrar a chave da salvação, pois seu objetivo era ajudar a sua maninha. Após realizar um mergulho profundo, algum tempo se passou e o jovem começou a abrir os olhos. O herói estava deitado no quarto das crianças e o sol brilhava forte pela janela, aquecendo o ambiente com seus raios UV. Yugi tentou entender onde é que ele estava, procurou recuperar a clareza mental e questionou se ele realmente havia realizado um mergulho profundo. Esse tipo de mergulho, rapaziada, é como se ele tivesse entrado na alma da pessoa. Ele entra no corpo da pessoa, mas na alma. Entenderam, né? O seu olhar voltou-se para o espelho ao lado da cama, onde encontrou o reflexo de uma garota de cabelos brancos. As suas pupilas se dilataram de surpresa ao ver-se no corpo de uma adorável garota de olhos vermelhos. Ela vestia um luxuoso vestido preto com estampas vermelhas e escrevia algo em um diário. Decidido a testar o novo corpo, o Proto se levantou da mesa onde é que a garota estava sentada e imediatamente começou a mover os braços de um lado para o outro, tentando se familiarizar com o novo corpo e se acostumar a ele. No início ele teve dificuldade de controlar os seus movimentos, mas após alguns segundos, o Prota comentou que parecia até estar funcionando. Porém, ele não estava esperando que o retorno fosse tão difícil assim. E toda a situação o alarmou, deixando ele um tanto quanto envergonhado, pois fazia muito tempo que ele não era uma criança. Já fazia muito tempo que o herói mergulhara profundamente e ele parecia ter esquecido como era, pois nada semelhante havia acontecido antes. No corpo da garota, o Prota gritou e se perguntou como havia se transformado realmente em uma menina. A primeira vez, a habilidade necessária para tal efeito era a imersão profunda, que permitia transferir a sua alma para o corpo de outra pessoa através do subconsciente. Dessa forma, a pessoa manteria sua personalidade, mas poderia desempenhar livremente o papel de outra, mudando conscientemente o passado. Além disto, esta habilidade proporcionava a chance de alterar completamente a realidade atual. Yugi constatou que a realidade do ar e a luz solar que agora sentia não poderia ser encontrada em sua cidade. Provavelmente se tratava de uma grande metrópole. Ele também observou que nunca tinha visto a irmã Jin fora do hospital, nem mesmo uma vezinha sequer, o que indicava que ela provavelmente vinha de uma família até rica. O herói olhou uma fotografia da infância feliz da irmã e não conseguia imaginar o que ela havia enfrentado desde que acabou em sua cidade de classe baixa. De repente, o Prota no corpo da garotinha prendeu o dedo em uma unha que estava saindo da moldura, e ele olhou com interesse para o dedo machucado, decidindo que era hora de tentar algo novo. O jovem reuniu coragem e tentou usar a habilidade de cura para tratar a ferida, mas percebeu que Jin era muito jovem para dominar tal habilidade. Decidiu então seguir o fluxo até ganhar a capacidade de curar a si mesmo, sobre o qual queria ler livros de medicina. No entanto, ele se lembrou de que a garota ainda era pequena demais para se interessar por estudos e que ele preferia brincar, especialmente em um dia tão bonito lá fora. Yugi percebeu que o mergulho profundo havia funcionado bem, permitindo ele controlar o corpo da garota, mas sabia que se ignorasse a vontade do dono original do corpo, as consequências poderiam ser irreparáveis. Ele também entendeu, galera, que ninguém deveria descobrir a sua verdadeira identidade, e na verdade, nem poderia. Com isso em mente, o Prota decidiu sair para brincar um pouquinho, aproveitando a oportunidade para explorar no seu novo ambiente. O palácio onde Jin morava tinha uma área enorme e um longo tapete vermelho no corredor. O Prota, no corpo da garota, olhou para baixo da varanda, descobrindo que não havia ninguém lá embaixo. Então, alguém teve a chance de sair rapidamente atrás da garota, o que a deixou desconfiado. Seu coração começou a bater mais rápido e com suor no rosto, ela se virou para descobrir o que estava rolando, pensando que talvez a irmã Ana estava olhando para Gui na sala. O corpo da menina também dizia para si mesma que parecia que Jin havia realmente passado por ali. De trás da parede surgiu Jin, e na frente dela pendia uma parede com um enorme retrato de um homem cujo olhar era severo. O astuto Yugi imediatamente percebeu que por trás do enorme retrato poderia haver um botão escondido que levava para um outro cômodo. No corpo da garota, ela se afastou da imagem e apertou o botão vermelho que estava escondido atrás dela, e uma porta se abriu bem na frente dela, levando-a para um quarto sombrio. Subindo as escadas, ela decidiu vencer o medo e descer, e o cheiro que envolvia todo o quarto parecia muito estranho para Yugi, e ele disse a si mesmo que algo claramente estava errado ali. Gotas de suor escorriam pelo rosto de Jin, e o menino pensou que a situação era um pouco diferente do que havia imaginado. Finalmente, a menina desceu até o fim da escada e ouviu algumas vozes atrás da parede, o que a fez parar. Ela percebeu que eram a irmã Ana e o tio Lo, que estavam discutindo entre si sobre o sucesso de algo. A operação prosseguia e o tio expressou sua preocupação à irmã, que a acalmou, dizendo que não havia ninguém no laboratório do corredor. Ele disse a Ana que, como era a primeira vez que ela realizava tal procedimento, poderia lhe dar alguns conselhos
conselhos, já que ele havia acumulado muita experiência nos últimos anos. Enquanto conversavam, o Prota observava atentamente, percebendo que não havia poeira nos móveis, embora fosse claro que eles não estavam ali para limpá-los. Ele estava profundamente intrigado com essa questão e ainda não conseguia encontrar uma resposta válida para tal coisa. De repente, por medo, os olhos da pequena Jean se arregalaram ao ver os horrores que os adultos estavam cometendo. A menina viu seu tio e a irmã Ana realizando uma estranha cirurgia em uma pessoa, e ao perceber que o paciente era Edric, ela caiu ao chão cobrindo a cabeça, sentindo o horror da situação enquanto as lembranças assombravam. Ela se lembrava de como um dia Derek lhe dissera que a partir de então ele a ensinaria substituindo o professor Crow. Ele havia dito que entendia os sentimentos dela, mas que precisava tentar começar a estudar. O Prota então entendeu que aquelas eram as memórias de Jean. O rosto de Jean estava envolto em horror e ela não compreendia o que estava acontecendo enquanto dava alguns passos para trás. De repente ela pisou no pé de alguém com o calcanhar e parou de imediato. A garota se virou para descobrir quem estava atrás dela e o seu olhar era de medo. Diante dela estava um homem alto e loiro vestindo uma bata de médico, e a garota ficou terrivelmente assustada ao perceber que era seu próprio pai. Enquanto isso, o morador de um dos apartamentos jogava sua bebida no lixo, e a menina, ao se sentir uma dor intensa, abriu a boca e regalou os olhos sem fôlegos. O seu rosto estava envolto em pânico. O jovem, agora no corpo de Jean, estava deitado ao chão sem entender o que estava acontecendo e tentando respirar. Após alguns segundos, ele finalmente recobrou a consciência em seus pensamentos. Ele também disse a si mesmo que havia sido expulso. Yugi decidiu tomar um banho para se recuperar totalmente e refletir sobre o que havia acontecido. Ele tinha, é claro, suposições sobre o passado misterioso da irmã Jean, mas o desenvolvimento real dos eventos parecia diferente do que ele imaginaria. Talvez ela realmente tivesse testemunhado esse evento no passado e depois de algum tempo, Yugi terminou de realizar os procedimentos de higiene, desligou a água, saiu do chuveiro e foi se preparar para enfrentar os novos desafios que viriam pela frente. Coberto com uma toalha leve, o Prota se preparava para descansar. Ainda havia pouca informação, então ele não tinha certeza se já era possível começar a estudar a cura. De repente, alguém começou a bater na porta da casa do jovem, perguntando se ele estava em casa, e o Prota percebeu que era a senhorita Anderson, e imediatamente começou a vestir uma camiseta, pois entendeu que ela viera cobrar o aluguel. A renda do seu trabalho de meio período não era suficiente nem para cobrir as suas dívidas e pagar o tratamento médico, então ele teve até que pedir um empréstimo. Yugi começou a suar ao perceber que além da senhoria havia bandidos que estavam à porta, dizendo a si mesmo que essas coisas estavam indo muito ruins. A multidão de bandidos imediatamente atacou o jovem, jogando ele ao chão, e em questão de segundos, o Prota já estava deitado no chão e calmamente disse aos agressores que iria explicar tudo. Bom, pelo menos sentaria, né, cara? Mas eles não estavam interessados em ouvir as suas desculpas ou histórias. Um deles até pulverizou seu rosto com uma lata de spray, fazendo com que o Prota perdesse a consciência. Depois de algum tempo, o protagonista acordou, o que surpreendeu todos os bandidos. Um deles perguntou sobre seu irmão e ele entendeu que estava ali, naquele estado. Enquanto estava morrendo, ele disse ao irmão que deveria esperar até conseguirem a chave de prata dali, mas ninguém quis ouvir as suas explicações, resultado até em um tapa no rosto. Os bandidos imediatamente começaram a zombar dele, sugeriram que verificassem a cor de suas calças. O líder dos bandidos declarou que não estava interessado em homens, então não fazia nem sentido olhar para a calça dele. Bom, não entendi o que esse povo tem com calça, mas tudo bem, né? Ele também afirmou que não havia garantias de quanto o protagonista poderia reembolsar. Um dos bandidos com uma faca na mão perguntou ao jovem se ele sabia o que era a palavra-chave e o que significava. Em um ponto ele mostrou a sua longa língua declarando em voz alta que ninguém sabia mais sobre rins do que ele. A 100 metros de distância, uma silhueta luminosa de uma garota estava parada, observando tudo o que ocorria. O bandido de longa língua estava prestes a atacar o protagonista, que havia enormes somas de dinheiro. Naquela época, os sentimentos do jovem eram incompreensíveis e as suas emoções estavam completamente confusas. Uma garota de cabelo azul escuro se aproximou, afirmando que seria um erro derramar tanto sangue por causa daquilo. Ela prometeu ajudá-lo, mas com um leve sorriso acrescentou que faria isso por um motivo e com interesse. Um dos bandidos comentou que ela era advogada dos homens e parecia saber de todos os acontecimentos, prevendo que ela logo estaria presente. Ele também mencionou que ela era a única que fazia negócios sob seu próprio nome, mas os homens responderam que ela simplesmente tinha sorte com as pessoas que conhecia. O bandido acrescentou que com dinheiro tudo se resolvia muito mais facilmente, mas declarou que havia coisas que ele não compreendia, especialmente considerando as conexões do irmão Yugi, e ele se perguntava como era possível que ninguém se envolvesse com ele, sugerindo que havia algo que ele desconhecia. A advogada se aproximou do jovem que estava pendurado de cabeça para baixo e colocou as duas mãos em sua cabeça. Não foram as noites de 10 anos atrás que irritaram seus olhos. Nervosa, a advogada Man aproximou a boca do ouvido de Yugi e perguntou ao jovem silencioso se era verdade o que ele dizia. Depois de algum tempo, o jovem foi solto e eles saíram para passear. E a cidade ao anoitecer estava iluminada e colorida. Eles caminharam devagar pelas ruas e a advogada Man comprou 2 latas de refrigerante para que pudessem beber e conversar. No entanto, o protagonista agradeceu e recusou. Man explicou que havia dado a eles 200 mil yuans, e o Prota não queria aceitar, mas Xiao Man estava em uma situação desesperadora e prometeu encontrar uma maneira de devolver o dinheiro. A advogada disse que ele poderia ter perguntado a ela antes, mas ele optou por ir até ela sem querer entrar em contato. A garota de olhos azuis perguntou se, em suas memórias, ele ainda era aquela garota feliz e às vezes incontrolável. Yugi pediu para ela não dizer isso, pois hoje ela veio em seu auxílio e não foi fácil para ele remexer no passado. A garota cruzou as pernas enquanto batia levemente com o calcanhar no asfalto e ajeitava o paletó, e não sentia nenhuma nostalgia do passado. O dinheiro que lhe deu hoje retornaria para ele de uma forma diferente em máximo de meio mês. O Prota, quase sem emoções, disse que
entendia tudo e perguntou qual era o seu papel na missão de Gimen. E ela explicou que nos últimos anos, desde o incidente com a garota, ele tem ido constantemente ao hospital. O prota perguntou como isso se relacionava com Xiaomei, mas a garota pediu que ele não se preocupasse, afirmando que estava apenas interessada no hospital. Ela disse que ele poderia receber aquele dinheiro como uma forma de recompensa ou sei lá o que, e que precisava da sua ajuda para investigar o caso. A advogada também começou a contar ao jovem que tudo acontecia no hospital onde Xiaomei estava internada. Ela revelou que algum tipo de organização secreta operava naquele hospital desde sempre e que ele era irmão de igual. Ao final, a advogada disse surpresa que uma organização secreta estava vendendo cadáveres de uma forma um tanto quanto ilegal. O prota jogou o embrulho do papel branco no chão, preparando-se para colocar a máscara que tirou de lá. E o jovem começou a colocar uma máscara rosa com desenhos fofos em seu rosto, pensando nos homicidas. A garota pediu que ele escondesse os seus ferimentos, pois o seu rosto estava muito inchado e, bom, era visível, né? Tava machucado pra caramba. O prota começou a andar pelas ruas e os bandidos cometiam suas atrocidades, chamando aquele mundo de estranho. Um dos bandidos bateu com o calcanhar no homem, cujo corpo estava coberto de hematomas, e ordenou que ele saísse dali. Ela viu o menino passar e perguntou-lhe enjoada se ele realmente achava que poderia sair ileso e se já tivesse alcançado. O homem espancado agarrou Yuki e disse para si mesmo que, embora fosse um absurdo, tais situações não eram incomuns em sua realidade. O prota desesperadamente disse a si mesmo que eles nunca seriam capazes de espiar os seus pecados. Andando pela rua, ele ouviu os gritos dos bandidos e, em certo momento, uma garota com um rosto encantador olhou para baixo em desespero. Os longos cabelos grisalhos balançavam ao vento enquanto ela corria em direção a ele. A garota correu até o prota e se agarrou ao mesmo, apavorada, pois os bandidos não poupavam ninguém. O menino olhou nos olhos dela e estava prestes a dizer algo, pois a doce figura parecia muito familiar. A garota de olhos azuis olhou para o garoto com descrença e lágrimas nos olhos, e o prota o encarou silenciosamente sem planejar nada negativo em sua direção. As lágrimas escorriam pelo rosto da menina e seu olhar incrédulo permanecia fixo no garoto. De repente, ela saiu correndo para que ninguém pudesse pegá-la e o prota observou tudo isso com espanto. Os bandidos vasculhavam a rua, pois era crucial encontrar uma garota, e um deles notou que ela parecia ter fugido e nervosamente perguntou onde é que ela poderia ter ido, dizendo que a menina não era tão atrevida quanto sua mãe. Ao ver o prota passar, ele corajosamente perguntou se ele tinha visto uma garota por ali, e o prota fingiu nem saber de quem estavam falando, mas o homem descreveu uma garota contendo cerca de 15 anos, o que deixou o prota surpreso. Yugi perguntou ao homem como isso era possível e se ele estava louco, e ele disse ao bandido que se a encontrasse daria um desconto de 50%, mas o homem rejeitou a oferta. Por fim, o bandido perguntou que tipo de máscara a menina estava usando no rosto e o protagonista retrucou perguntando o que havia de errado com isso e o que havia de errado com ele. O trio de bandidos continuou avançando e seu líder ordenou que procurasse a menina, pois ela não poderia ter ido para muito longe em tão pouco tempo. O prota, falando baixinho, disse à garota que ela poderia sair do esconderijo, pois os bandidos já até haviam partido. No entanto, a menina não saiu e o garoto decidiu olhar dentro de uma lata de lixo, percebendo que ela havia sumido. Colocou as mãos nos bolsos e começou a se afastar, chamando a garota de gato selvagem e machucado, enquanto ela observava secretamente ao virar a esquina. E a doce menina de olhos azuis enxugou desesperadamente as lágrimas, sem saber o que fazer a seguir. A lua brilhante refletia em seus olhos profundos e as lágrimas de desespero e desesperança corriam por todo o rosto da coitada. As lágrimas, rapaziada, escorriam pela bochecha dela durante a noite toda sem que sequer fossem notadas. E na manhã seguinte, o prota estava no hospital. Jin ainda estava tratando a orelha dele e o menino se contorcia pedindo para ela ser mais cuidadosa, pois estava com muita dor. A irmã disse que ele era adulto e deveria aguentar a dor, mas o prota apenas segurava a olheira. Incapaz de suportar o desconforto, Jin aplicou uma gaze antisséptico e comentou que ele estava claramente longe de Xiaomei. Yugi agradeceu a irmã Jin por economizar dinheiro para tratar os seus ferimentos e Jin perguntou se ele havia se envolvido em algo perigoso. O prota perguntou sobre a renda dela e se o salário era suficiente, pois sabia que o salário das enfermeiras não eram particularmente altos. Mas Jin continuou cuidando dos ferimentos dele com um sorriso, perguntando se ela morava sozinha e se precisava ajudar seus pais. Ela respondeu que eles ganhavam o suficiente e perguntou por que ele estava interessado em sua vida, já que normalmente ele só se preocupava com a sua irmã. Yugi disse que queria saber mais sobre ela, pois ela ajudava a sua irmã e ele nem sabia como agradecer adequadamente, mas Jin apenas sorriu, respondendo que não havia necessidade de agradecimento. De repente foi anunciado que o chefe Jian já se dirigia aos escritórios, faria uma inspeção geral no hospital. As enfermeiras correram em todas as direções para cumprimentar respeitosamente o venerável líder e o chefe Jian passou pelas enfermeiras com expressão séria, segurando uma pasta de documentos muito importantes. Ele parou na cama onde estava a irmã Xiaomei e Yugi e ele se dirigiu a eles educadamente. Jin perguntou se ela sofria de síndrome da alma perdida há 5 anos, ao que Jin confirmou afirmativamente, afirmando que havia transferido para ele 1 ano e meio. Yugi perguntou ao diretor se a sua irmã se recuperaria, ao que ele respondeu que os indicadores estavam normais, mas que deveriam se preparar para o pior. Jin olhou para os homens que apertavam as mãos e disse que não olhavam para ela, perplexos. Com um sorriso, ela afirmou que não permitiria que o bem-estar de sua paciente piorasse. Yugi se perguntou mentalmente o que estava rolando, pois sentiu que a irmã Jin estava tentando chamar a atenção de Jian. Havia muitos funcionários do hospital do lado de fora da porta, aguardando para conversar com o chefe. Jian e a irmã Jin olhavam silenciosamente pela janela, contemplando a beleza da natureza e refletindo sobre até a vida. Jian colocou a palma da mão na janela, dizendo a Yugi que ele estava esperando há 5 anos, então não deveriam perder as esperanças tão facilmente. Mesmo que em algum momento relatassem que os sinais vitais de Xiaomei tivessem se deteriorado, ele não deveria levar isso a sério. Em determinado momento, voltou a olhar para Yugi e com uma voz séria lhe pediu para não assinar. Yugi olhou para ela surpresa quando Jian explicou que era impossível assinar um termo de
consentimento para a transferência de restos mortais para a investigação. Em seguida, ela olhou nos olhos do protagonista com um sorriso sincero, como se não tivesse dito nada há alguns segundos. O jovem ficou meio surpreso e meio sem entender a situação, e Jim então pediu a ele que ajudasse a conduzir uma investigação, percebendo que tudo estava interligado. Enquanto isso, a menina de orelhas compridas corria com suor na testa, apavorada demais para parar. Ela dizia a si mesma que eles ainda estavam a seguindo, então não podia parar nem por uma fração de segundo sequer. Sentia que uma criatura indescritível estava lá atormentando-a. Olhou para trás horrorizada, tentando se confirmar se ainda estava sendo seguida, e enquanto corria ela se perguntava se aquele era um dos clientes de quem ela havia rido. Também se questionava se era um assassino enviado por aqueles cujas suspeitas ela havia testemunhado. Esses pensamentos passavam por sua mente em um fluxo interminável, e em um ponto ela finalmente parou e se escondeu atrás de uma parede. Olhou para trás novamente e disse a si mesmo que o monstro havia desaparecido. Ela se perguntou se realmente tinha conseguido escapar, sentindo que parecia ter até se divertido, decidindo que nem voltaria para casa sozinha após o trabalho. A garota continuou andando pela rua escura, repetindo para si mesma que era muito perigoso naquela noite na área de Siachen. Na manhã seguinte, o tempo estava cinzento e uma investigação foi aberta do lado de fora de um hotel. Um corvo preto e sombrio estava pousado em uma lata amassada, bicando o lixo de um saco rasgado, e um dos policiais disse que a vítima era uma mulher cujos dados cadastrais não estavam disponíveis. Acrescentou que os registros indicavam o nome de Lady e a idade era de 20 anos. O investigador, com a expressão severa, fez essa declaração enquanto examinava a cena do crime. Segurando o cigarro nas mãos, ela disse que a vítima provavelmente tinha 16 anos e não 20. E o policial perguntou como ela sabia disso, se havia determinado pelo desenvolvimento de características secundárias ou pelo osso. Juan respondeu que essas vítimas eram simplesmente mais baratas que as de 18 anos e muito mais fáceis de controlar. O jovem funcionário comentou que a falecida não apresentava ferimentos evidentes, mas exibia muitos hematomas e que a causa da morte foi choque hemorrágico. O jovem policial também disse que tinha algumas perguntas, mas recebeu um tapa na cabeça do comandante, Juan, declarando que não importava o quão baixo a vítima tenha caído, isso não era motivo para condená-la, especialmente em um momento como aquela na área de Siachen. O comandante estreitou os olhos severamente, dizendo que se havia alguém que realmente deveria ser punido na máxima extensão da lei, era aquele lá. Com os olhos vermelhos de raiva, afirmou que essa pessoa era o responsável por transformar o mundo no que ele é hoje. Bom, cá entre nós, não é só no Moá não, o mundo é uma porcaria mesmo. Dois policiais viram algo estranho e exclamaram, chamando a atenção do líder do esquadrão. Juan se virou e começou a caminhar em direção a eles, perguntando se havia mais alguma vítima. O suor escorria por todo o seu rosto, pois ele estava muito nervoso, mas logo percebeu que a menina ainda não estava morta. Uma doce menina de olhos azuis e vestido curto dormia profundamente na grama e o comandante entendeu e decidiu não incomodá-la, deixando ela dormir um pouco mais. Após algum tempo, a menina acordou com os raios do sol e ela abriu lentamente os olhos azuis sem fundo, tentando compreender o que acontecia ao seu redor. A menina ficou atônita ao ver pessoas desconhecidas ao seu redor e se tornou muito cautelosa. O líder do esquadrão, Juan, entregou-lhe uma garrafa de água, perguntando se estava tudo bem, oferecendo-lhe um gole. Ele se sentiu envergonhado, dizendo que não sabia se era pela péssima reputação da polícia na área ou se ele simplesmente não inspirava confiança. Disse que de qualquer forma a garota deveria saber que se o conhecesse nada de ruim aconteceria. A garota se levantou e pediu para ficar sozinha, alegando que havia bebido muito na noite anterior. Juan disse que ela teve sorte, pois havia um assassino na área e seus pensamentos. Ele achava que ela parecia mais jovem do que a vítima anterior. Disse a menina que ela deveria ter cuidado para não sair à noite, para que seus pais não ficassem nervosos. Com as suas palavras sobre casa e paz, a menina rangeu os dentes e estava prestes a dizer algo a Juan. O comandante do destacamento ficou muito sério naquele momento e a menina disse que não tinha casa e nem paz. Em seus pensamentos, ela se lembrou do passado e disse a si mesma que se não fosse por aquele incidente, provavelmente teria a mesma altura. O policial sugeriu que ela poderia entrar em contato com a assistente social se fosse órfã, mas a menina gritou que não iria a lugar nenhum e nem estava prestes a fugir. Juan então agarrou a mão dela com força, impedindo-a de fugir, e essa ação surpreendeu a menina, que gritou para ele soltá-la e deixá-la em paz. Juan disse que ela poderia cuidar de si mesma e perguntou se ela simplesmente não tinha o desejo temporário de confiar em alguém. Ele mostrou a ela que podia confiar nele, mas a doce menina de olhos azuis derramou uma lágrima, olhando nos olhos do líder do esquadrão, como se percebesse que podia realmente confiar no cara. Juan soltou a mão da linda garota e ela tentou se mover, mas hesitou, pois ainda estava insegura. Um pouco rígida, ela ainda não prestou muita atenção à mão, pois estava pensando em confiar no policial. A menina ainda mexeu os dedos e depois conseguiu endireitar a palma da mão normalmente. Ela escreveu o endereço na palma da mão, dizendo que quando ele viesse, ela deveria ir com a sua tia no terceiro andar e dizer a ela que era de Showa. A garota não perdeu tempo e foi para o endereço indicado. Shao se apresentou como Tao Alin e depois de algum tempo, Tao chegou ao endereço indicado e se comparou com a inscrição na palma da mão. Enquanto subia as escadas, o Alin se perguntou se realmente poderia confiar naquele policial. E ela se lembrou de como o homem havia dito que ela e o tio eram amigos há décadas, então definitivamente não entenderia. Em seu íntimo, ela havia ouvido muitas promessas semelhantes e a única diferença é que cada contato a fazia se sentir imediatamente mal. No entanto, isso não aconteceu dessa vez. Quando ela conheceu o policial Taolin, ela decidiu tentar primeiro e se algo desse errado simplesmente fugiria. Ela continuou subindo as escadas quando de repente sentiu um cheiro agradável e sedutor de comida. O aroma fez parar por alguns segundos para apreciar, pois estava com muita fome. Tal não podia continuar andando
andando e disse a si mesmo que cheirava cozido com vapor de cogumelos e tofu. O Alin acrescentou que ninguém liga para o sentimento de quem não come há 2 dias e que não deveria ter recusado o pão do policial. Ao lado da porta da qual a garota estava, abriu-se, e Yugi saiu com os boios cozidos do vapor em um saco. Os jovens se entreolharam em estado de choque ao se reconhecerem. Tal imediatamente subiu as escadas correndo, pois estava muito assustada com o Prota, e o jovem olhou para ela sem dizer sequer uma palavra, sem entender completamente por que ela estava com tanto medo do cara. Depois de algum tempo, as pernas de Tal Alin se cansaram e ela decidiu descansar um pouco. Lágrimas brotaram de seus olhos, e ela se enxugou com e sem a máscara. Tal disse a si mesma que não poderia estar errada e lembrou que definitivamente na noite anterior o homem gentil usava uma máscara. Anne disse a Tal que Xiao não era como os outros e embora não voltasse para morar ali pagava o aluguel todo mês. A menina se sentiu desconfortável e ficou sentada em silêncio, olhando para baixo, enquanto sua tia tentava lembrar o que havia dito naquele momento. Ela disse que não podia ter animais de estimação e perguntou se ele estava querendo um gato, ao que Tal respondeu que não. Os olhos da menina refletiam seu desejo de que os problemas desaparecessem. Tal Alin olhou nos olhos da tia com especial cuidado, memorizando tudo que ela disse, e o Prota perguntou à senhorita Anderson se ela já havia jantado e sugeriu que experimentassem seus pãezinhos recém-assados. A senhora perguntou se Xiao Yu estava bem e mencionou que havia recebido ameaças de morte na noite anterior, então não teve escolha. O Prota sorriu dizendo que estava tudo bem e que havia conversado com os responsáveis pelas ameaças para que não causassem mais problemas. O jovem colocou os pães em um prato e perguntou como se chamava a nova garota, ao que ela respondeu ser Tal Alin. Yugi segurou um dos pães perfumados com sua pinça e perguntou à garota se ela queria experimentar a sua criação, e ele estava confiante pois a sua irmã era uma comedora exigente e com razão. Anderson elogiou os pães maravilhosos do Prota e Tal se sentiu desconfortável, mas ainda assim pegou o pão de Yugi e estava prestes a experimentá-lo. Os olhos azuis da menina se regalaram depois de dar uma única mordida, pois os pães estavam deliciosos. As bochechas do protagonista coraram um pouco de prazer e com um sorriso ele pediu para ela não se apressar e comer devagar. O Alin tentou dizer algo ao jovem e o protagonista disse para deixar o prato dos pãezinhos para ele, pois tinha mais em casa. A garota comia lentamente o pãozinho cheiroso que parecia desaparecer diante de seus olhos, e o generoso protagonista sorriu, dizendo à doce garota que de agora em diante seriam vizinhos. No entanto, a menina estava um pouco pensativa naquele momento e em sua cabeça ela se via sentada em um sofá de couro, perguntando-se como cuidaria de si mesma enquanto o menino estava parado ao lado do sofá. Depois de um tempo, Yugi estava em casa comendo lentamente um pão caseiro, e ele estava comendo um pãozinho perguntando a Xiaomeng sobre o que conversavam antes durante uma videochamada. Segurando um copo de vinho tinto, Xiaomeng dizia que também queria experimentar os pães e pediu que ele mandasse alguns para ela. Ela mencionou que o Prota estava falando sobre o diretor do hospital Jian, assim como da enfermeira que sempre cuidava dos pacientes. O garoto disse que ela havia ligado para ele, não dizendo diretamente, mas dando a entender claramente que havia certos problemas naquele hospital. Xiaomeng perguntou se por acaso o Prota suspeitava que o chefe do hospital estava envolvido em atividades obscuras, ao que Yugi respondeu que tinha muito pouca informação sobre isso. A garota sugeriu que ele tentasse se aproximar do chefe do hospital e o jovem perguntou como é que poderia fazer isso, ao que a garota, com sarcasmo, disse que seu ente querido poderia ajudá-lo, e o Prota pediu que ela parasse. Ele precisava dos resultados do estudo o mais rápido possível e Yugi simplesmente baixou o olhar sem emoção, dizendo a si mesmo que, como ele pensava, não seria mais possível abandonar o jogo na cidade. Nada era de graça para a classe baixa, pois todos tentavam conseguir o dinheiro de alguém. O motivo pelo qual escolheram era que esperavam que ele usasse o mergulho profundo desde o início. Yugi disse a si mesmo que, como a situação mostrava, ele não tinha outra opção. Se a irmã Jin estava sendo manipulada, ele deveria lidar com isso. Ele percebeu que poderia resolver tudo sozinho e disse a Xiaomeng que faria tudo realmente. Yugi levantou-se da mesa do computador e disse a si mesmo que esta era apenas uma das missões secundárias para ele. Havia coisas mais importantes e as lembranças inundaram o jovem. Ele ficou literalmente envolvido nelas por um tempo e Tal Alin de repente acordou e começou a olhar para o teto com medo, pois não entendia nada. Ele ouviu um som estranho como se uma gota de alguma coisa tivesse caído em algum lugar e Tal estava prestes a sair da cama e verificar o que estava rolando, pois parecia-lhe que o som vinha de trás da porta. De trás do apartamento 202, onde morava Yugi. Yugi havia dado uma rápida olhada no apartamento de Buyu, uma garota muito gentil e generosa com lindos cabelos dourados, que vivia no topo da torre. Sempre que a sua mãe a chamava, ela soltava os seus longos cabelos, até que um dia, em vez de sua mãe, um menino que ela não conhecia subiu na torre. Acontece que era um príncipe. Yugi se viu novamente no corpo da pequena Jin e a menina abriu os olhos com medo. O jovem percebeu que havia acabado de recuperar a voz e se viu no corpo de uma menina deitada. Yu moveu as mãos e disse a si mesmo que era criança de novo, mas não se lembrava de como tudo terminou. Ele tentou cavar mais fundos em suas memórias para lembrar como tudo acabou da última vez. Yugi disse que obviamente alguém estava interferindo em suas lembranças e ele não conseguia descobrir o motivo. O menino estava lá, com horror e medo nos olhos, e de repente viu a sombra de alguém começando a se aproximar da cortina, atrás da qual a menina estava parada. A sombra se aproximava rapidamente, prestes a fechar a cortina e entrar no quarto de Jin. O príncipe era jovem e atraente, mas a garota olhou para ele e involuntariamente pensou sobre isso. Inesperadamente, Jin arregalou os olhos gritando, pois estava com muito medo. Um homem loiro com óculos e uma bata médica perguntou o que havia de errado e se ela não deveria ter dormido já. Yugi imediatamente lembrou-se do suspeito loiro e tentou entender por que estava ali novamente. E Jin estava muito assustada com a aparência dele e não sabia o que fazer,
pensando que ele queria machucá-la, mas o homem de óculos apenas levantou a palma da mão em direção à cabeça da garota, sem intenção de fazer mal. Ele começou a fazer um cafuné no cabelo da garota, e nesse momento a menina se acalmou e começou a fechar os olhos. O homem disse que ela não tinha febre e perguntou se uma história não seria suficiente para acalmá-la. Jean não respondeu, apenas disse que estava com muita sede e pediu que ele lhe trouxesse água. O homem tocou na sua testa de novo e a cobriu com um cobertor, dizendo que iria pegar água, pedindo que ela não se levantasse da cama. Yugi tentou entender o que estava rolando e se perguntou se aquele homem realmente iria machucar Jean. A certa altura, o homem se virou e estava prestes a perguntar algo à garota, que novamente se assustou. Ele perguntou se ela gostava do novo professor tanto quanto gostava do anterior, e ela começou a suar, de medo. Depois de um tempo, o homem loiro lhe trouxe um pouco de água quente para a garota, dizendo que ela poderia beber com calma. Jean viu seu reflexo na água cristalina e o próton em seu corpo tentou entender por que de repente perguntou sobre o professor. As memórias de Jean estavam embaçadas e ele só sabia que depois do incidente com Ardelion, veio o novo professor. Ardelion também havia substituído o avô do Carl, que desaparecera de uma forma repentina. O homem loiro de óculos perguntou à pequena Jean se ela o achava o novo professor melhor e a menina respondeu que Lady Leia era muito carinhosa e paciente e prometeu trazer frutas da sua cidade natal, mas Jean ainda perguntou por que o cara não veio, pois as aulas com ele eram mais produtivas. O homem explicou que Ardelion não se sentia bem e por isso voltou para sua casa, provavelmente retornando assim que melhorasse. Yugi sabia que isso era mentira, mas tentou entender por que continuavam com essa história mesmo quando o segredo já havia até sido revelado. Esses pensamentos não deixavam o jovem, pois ele estava muito curioso para resolver esse mistério, e tentou entender o que aconteceu depois que as memórias terminaram repentinamente. De repente, alguém ligou para o homem vestido com uma bata médica e o telefone começou a vibrar em seu bolso. Ele recebeu ordens para prestar atendimento de emergência e estabilizar o estado do paciente e aguardar, já que ele próprio realizaria a operação. Ele disse a Jean que não seria possível colocá-la na cama hoje, pois uma cirurgia complexa o aguardava e ele precisava voltar ao hospital. A garota simplesmente sorriu docemente para seu pai, dizendo que estava tudo bem, pois poderia dormir sozinha. A julgar pela memória, mais de uma geração da família de Jean praticava medicina, começando durante a vida dele. Seu pai era diretor do hospital e também viu um dos melhores cirurgiões do mundo, tendo obtido 5 medalhas por seu trabalho. Yugi disse a si mesmo que felizmente o seu pai ainda não havia mostrado a sua verdadeira face, então era muito cedo para tirar conclusões. As dificuldades surgiram apenas no papel de uma garota, mas agora parecia um romance. Jean olhou pela janela entediada e de repente viu algo lindo no horizonte. A garota começou a olhar pela janela com interesse e o prota percebeu que parecia um circo itinerante, e ele se perguntou se a garota queria ver o circo porque estava entediada e realmente queria se divertir. Yugi começou a pensar no que deveria fazer com ela e o jovem refletiu, pois antes de ir para o circo ele precisava tirá-la da fazenda. O prota queria chamar esse romance do plano de fuga da garota, parte 2. A garota subiu as escadas com sucesso e Yugi disse a si mesmo que isso já era um recorde para ele, pensar nas consequências pois queria se divertir. Refletindo sobre as lembranças da garota, sabia que naquele momento o mordomo e as empregadas já deveriam estar descansando, portanto o personagem principal precisava apenas encontrar uma maneira de passar despercebida pelos guardas no portão. Jean olhou para o horizonte com um brilho nos olhos, percebendo que o caminho ainda estava livre para ela. No entanto, nem tudo saiu como ela queria, pois no pátio estava a empregada-chefe, vestida de preto. Embora estivesse presente nas lembranças, ela nunca aparecera no segundo andar e praticamente não tinha contato com Jean. A garota olhou surpresa para a empregada-chefe e arregalou os olhos, entendendo que não tinha como passar despercebida. O prota não conseguiu compreender como isso era possível e se perguntou se estava vendo-o em dobro. A garota-chefe voltou a sua atenção para a Lady Jean e perguntou educadamente se ela precisava de algo. Ao que a garota hesitante disse que não queria nada e a empregada então comentou que era hora de descansar, pois estava ficando tarde, e gentilmente pegou a mão de Jean, levando-a de volta ao quarto. Confusa, Jean não queria ir para a cama de jeito nenhum e soltou a palavra circo, deixando claro seu desejo de ir. O prota, ao ver o rosto da empregada, teve uma ideia repentina. Ele percebeu que se pedisse a empregada-chefe para levá-la ao circo itinerante, essa mulher concordaria com qualquer uma de suas aventuras. No entanto, ao chegarem ao circo, o segurança informou que a apresentação já havia terminado e que poderiam voltar amanhã de manhã. O prota pensou que se estivesse no lugar de Jean, ficaria extremamente desapontado. Tipo meu irmãozinho que foi assistir o filme do Deadpool e foi barrado na porta. É triste. Jean olhou desesperadamente para o chão e deixou cair a bola vermelha que a empregada mais velha havia comprado para ela. Com raiva, disse que aparentemente nada poderia ser feito e sugeriu até devolver a bola. A empregada olhou para os olhos tristes da garota e percebeu que não podia permitir que ela ficasse triste. De repente, a empregada fez um movimento brusco e um som alto foi ouvido. Ela começou a realizar truques de circo para animar Jean, começando com uma técnica da faca voadora, seguida de um salto através de um arco de fogo, conhecido como técnica do trapezista, e em seguida a técnica do monociclo. Jean assistia tudo isso com surpresa e encantamento, e o prota, observando, começou a entender por que aquele dia era tão especial na memória da garota. Após algum tempo, a empregada-chefe pegou a mão da linda garota e começaram a caminhar de volta para o quarto. Em certo momento, até as emoções do prota, um observador externo, ressoaram nela, e isso significava muito. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando as meninas chegaram à fazenda da família Jean. Lá estava o pai da menina com as mãos no bolso do roupão esperando em silêncio, e a empregada cobriu as costas de Jean, dizendo que ela mesma cuidaria do assunto, pois não era da conta dele. O pai da garota sorriu e estalou os dedos usando a técnica da barba azul, ficando atrás da empregada, que ficou muito assustada. Ele se aproximou dizendo que já imaginava que Jean tinha retornado ao porão. O prota percebeu que ela deliberadamente o fez ouvir aquele chamado urgente do hospital, o que significava que ela nunca havia saído da mansão. A empregada-chefe, pronta para tomar medidas extremas, decidiu tirar a lâmina de fada que escondia debaixo do vestido, preparada para enfrentar o que for que viesse. Seu vestido esvoaçava com
quando o pai afirmava que sem dúvida ela não negava que após a última vez já conseguia se lembrar de algo. Era tarde, a noite estava profunda, e a lua e as estrelas iluminavam a terra. A empregada-chefe olhou calmamente nos olhos do pai de Jin e ele disse que a sua filha conseguia se lembrar de algo, e a menina perguntou ao pai o que ele queria dizer, afirmando que ela não deveria se lembrar de suas palavras. O pai questionou a filha sobre quem ensinou a falar naquele tom e se ela realmente havia decidido parar de fazer o papel de boa menina, e Jin perguntou ao pai se ele realmente não confiava mais nela e por que ela deveria continuar fingindo. Ela disse que precisava deixar claro de uma vez por todas, mas que isso dizia respeito apenas aos dois para que os outros não se movessem. O homem vestido uma bata médica perguntou se ela percebia como ele arrastou a empregada. Yugi tentava entender se todas aquelas pessoas, incluindo Ardell, estavam sofrendo por interagirem com o Jin. A menina perguntou ao pai se ele realmente iria fazer com a empregada a mesma coisa que fez com os outros só porque teve o azar de conhecê-la. Yugi não conseguia entender porque ela precisava disso, se era tudo pelo desejo de continuar sendo a única que tinha Jin. Ela deu as costas ao pai pois não queria falar com ele de jeito nenhum e o homem sacou uma lâmina afiada, dizendo que parecia entender tudo o que estava rolando ao redor dele. O pai disse à garota que para ela tudo era exatamente assim e isso explicava muitas esquisitices. Ele mencionou que parecia ter subestimado a maldição centenária, o que a garota perguntou com interesse de que maldição ele estava falando. O homem pensou que para enfraquecer a maldição bastaria separar os parentes de sangue, mas a sua família acabou sendo extremamente forte, e ele disse que considerariam isso como uma derrota da hipótese, e Yugi tentou entender se ela realmente estava com tanto medo de que ele fizesse algo com ela. No mesmo momento, o dono do corpo se viu de repente na frente de um homem, especificamente o pai dela. Ele não podia permitir que o pai fizesse nada com a empregada e sentiu uma vontade avassaladora de matar o pai, insidioso da menina. O homem iria usar uma de suas técnicas para lidar com a empregada e ele estalou os dedos, dizendo que estava usando a técnica de Rapunzel, considerada uma das mais fortes. Os olhos de Jin se regalaram de medo naquele momento, sabendo o que viria a seguir, e a garota correu em direção ao pai para atacá-la e impedir as suas ações maldosas. Mas ele não era tão forte e o prota foi jogado para o lado, perdendo o controle do corpo da garota, o que deixou ele muito atordoado. O jovem percebeu que era uma técnica de sugestão que o pai havia usado para assumir o controle do corpo, dizendo a Jin que havia negligenciado seu dever como pai por muito tempo, então teria que tomar medidas drásticas. Pegou a mecha do cabelo da filha e com um tom de desculpa se preparou para cortá-la. A menina ficou chocada no mesmo momento em que a espada afiada de seu pai cortou uma mecha de seu cabelo branco brilhante. Os fios encantadores caíram um após os outros, como se tivessem caído em um abismo. O pai disse a Jin que sentia muito, mas que a sua infância feliz na ignorância havia acabado. Yugi se sentiu como se tivesse caído em um abismo também, e lá fora já era tarde da noite. E Taolin também estava passando por momentos difíceis sem dormir. Olhou para a porta de Yugi pela porta entreaberta, tentando entender o que estava rolando e tal, admitiu para si mesmo que inconscientemente estava começando a se preocupar com aquela pessoa. De repente, a porta do apartamento número 202 se abriu lentamente, emitindo um som rangido desagradável. Taolin, com seus olhos azuis, olhou o que estava rolando com um pouco de medo, sem saber o que esperar. O prota saiu do apartamento e começou a se dirigir para algum lugar com pressa, o que alarmou a menina, pois já era tarde, e ela não entendia por que ele estava saindo de novo se já era tarde para andar. Depois de um tempo, o prota pegou o metrô e estava prestes a ir para o hospital. Era como uma baleia que precisava constantemente subir a superfície para respirar. A capacidade de mergulhar profundamente sobrecarregava o cérebro e ele não conseguia mantê-la por muito tempo. Ao sair do frio, o despachante anunciou que o trem se dirigia para a estação hospitalar e destacou que a saída para a plataforma ficava pelo lado esquerdo. O prota disse a si mesmo que, por mais urgente que fosse, ele teria que esperar pelo menos um dia para saber o que aconteceria a seguir. O personagem principal entrou no elevador e optou por subir até o quinto andar do prédio do hospital. Ele se perguntou de que tipo de maldição aquele homem estava falando e que tipo de relacionamento o pai e a filha tinham com aquela empregada. O jovem tentou entender que talvez agora pudesse aprender algo com a própria Jin. Ao chegar, a enfermeira disse ao prota que desta vez ele estava muito atrasado e o jovem perguntou à enfermeira dizendo se ela estava lá. A enfermeira respondeu que Jin havia pedido uma folga naquela noite e que o gerente Jian havia designado para fazer o trabalho dela, o que incomodou muito o protagonista. Ele pensou ainda mais quando se lembrou do gerente Jian, lembrando que pela manhã o gerente, ao conversar com Jin, parecia insinuar sua ligação de venda com cadáveres do hospital. Em frente ao escritório de Jian, o prota disse a si mesmo que, dado quem estava lá, pelo menos deveria vê-lo para começar. O protagonista decidiu ligar para o escritório após que o gerente pediu para ele entrar com um sorriso. Yugi perguntou ao gerente Jian se ele estava ocupado, mencionando que eles haviam se visto naquela manhã, e o gerente perguntou se ele se lembrava corretamente de que Yugi era o paciente de Xiaomeng, e o jovem confirmou. Jian, com um sorriso, comentou que como o protagonista havia chegado tão tarde, deveria ter algo a ver com ele, e o prota olhou para ele intrigado, sem entender do que ele estava falando, perguntando o que o gerente quis dizer. Jian explicou que sabia que era difícil falar sobre isso, pois é da natureza humana e pode ser compreendido. Ele também disse que não havia vergonha em assinar um termo de responsabilidade para um paciente com síndrome da perca de alma. Yugi perguntou se tinha ouvido corretamente e Jian falou sobre o declínio do tratamento enquanto se lembrava de Xiaomeng. O gerente começou a ler a lista de um cara chamado Zhang Xiao, de 29 anos, com o mesmo diagnóstico, que foi hospitalizado por cerca de 15 dias e os custos totais do tratamento somaram mais de 1,5 milhão de yuans. Em seguida, começou a ler sobre Zhang Li, uma mulher de 27 anos com o rosto absolutamente calmo. Tudo isso irritou o prota, que interrompeu o gerente com um grito. Ele olhou severamente nos olhos do gerente, sentou-se à sua frente e perguntou o que ele queria dizer com todas aquelas palavras. Jian explicou que muitas vezes as pessoas se concentram apenas no infortúnio inicial sem perceber as consequências secundárias. Ele perguntou que a perca de uma força de trabalho afetaria mais o estado em comparação com o mesmo número de pessoas com deficiência. Nos últimos 5 anos, o aumento de número de pacientes que perderam a capacidade de trabalhar estava arrastando a sociedade. E Jian disse que isso era como uma radiação residual e
descrito de uma arma de destruição em massa. Com essas palavras, o olhar do prota ficou ainda mais severo e furioso e ele se virou para o gerente Jian batendo na mesa, gritando, perguntando se ele tinha certeza das palavras que falou que poderiam ser do lábio de um médico. Jian respondeu que em uma escala nacional, isso era apenas um dos fatores que arrastavam a economia para o fundo, acrescentando que no nível humano era apenas pacientes lutando pela vida e pelo equilíbrio entre a vida e a morte. O gerente perguntou ao prota em tom calmo se ele não encontrava na mesma situação. O jovem respondeu que a sua vida perderia o sentido sem a sua irmã, e Jian perguntou por que ele tinha vindo até ele naquele momento. Em um tom de epifania, o prota começou a pensar na síndrome da perca de alma e se lembrou do paciente que acabara de encontrar no elevador que tinha o mesmo diagnóstico. Lembrou-se de que a enfermeira no elevador pressionou o botão para o primeiro andar onde ficava o necrotério, e o herói também se recordou do pedido de Jin para não assinar sob nenhuma hipótese o consentimento para a transferência do corpo para a autópsia. Além disso, ele se lembrou de que os advogados haviam falado sobre o comércio ilegal de cadáveres no hospital e começou a se perguntar se isso realmente era verdade. Yugi perguntou a Jian se ele estava persuadindo os parentes dos pacientes a se recusarem ao tratamento para reduzir a carga de trabalho da equipe. O gerente respondeu que também queria que os familiares pudessem investir os seus recursos em algo mais promissor, e o prota disse que realmente se importava muito com eles e após a explicação tudo estava claro pro prota. Disse que amanhã interromperiam a terapia, esperando que os sinais vitais dela desaparecessem, então ele simplesmente a transportaria para a funerária. Em seguida o prota sussurrou no ouvido do gerente para finalmente cremar Xiaomen. O gerente aconselhou a considerar a opção de doar o cadáver para o hospital e Jian olhou nos olhos do protagonista percebendo que ele estava se comportando de uma maneira estranha, o que significava que ele poderia estar traindo. Então ele ligou para a segurança do hospital, onde perguntaram para onde é que o protagonista estava indo. A equipe estava pronta para ir, mas o personagem principal não permitiu que isso acontecesse. Calmamente ele utilizou a técnica do diário e o gerente Jian regalou os olhos surpresos, ficando paralisado por alguns segundos. Após esse breve momento, a surpresa desapareceu diante de seus olhos e ele simplesmente baixou o olhar cansado. O gerente instruiu ao despachante de segurança que não subisse e em seguida desligou o telefone. O prota sentiu uma leve exultação em seu coração e disse a si mesmo que seu plano havia funcionado com completo sucesso. O prota começou a refletir sobre o estado de imersão profunda e suas consequências, explicando que esta condição é semelhante a uma invasão remota da realidade e da personalidade de uma outra pessoa, incluindo o meio ambiente e outras pessoas. Tudo isso também se enquadra no campo da sua própria percepção, ou seja, ele apenas não entrou no corpo de Jin, mas todos os outros também se fundiram com ele, incluindo todo o conhecimento que possuíam e coisas semelhantes. Essa lista, é claro, inclui superpoderes de terceiro nível, nomeadamente sugestão psicológica. Com a sugestão, parecia tratar-se de uma versão melhorada, superior em força e duração de ação. Jian informou a Yugi que os pagamentos haviam parado de chegar há muito tempo e que se continuassem ajudando o paciente, o hospital acabaria indo à falência. Ele estava fazendo tudo o que podia para evitar essa situação e explicou que de uma forma ou de outra os hospitais são organizações com fins lucrativos. Yugi perguntou se era por isso que ele tinha as famílias dos pacientes ao seu lado esperando que elas rejeitassem ajuda, e Jian respondeu em um tom claro que isso era apenas uma medida de redução de custos. Ele mencionou que os indivíduos com essa condição mantêm todas as outras capacidades vitais intactas, o que faz com que seus corpos sejam extremamente preciosos. Jian, o gerente, abriu a porta para acessar outra sala dizendo para seguir, comentando que a investigação em seres vivos frequentemente soa arrogante e é tipicamente um processo duvidoso. Yugi observava o ambiente com seriedade, pensando que todos aqueles indivíduos ainda estavam vivos e sofriam de uma síndrome da ausência da alma. Ele conjecturava que havia uma grande chance de que fosse Mazu, sob o comando de Butia, quem comercializava corpos no mercado clandestino. Yugi questionou o médico se todos os pacientes eram masculinos, ao que ele afirmou que sim, argumentando que as mulheres não eram confiáveis. Jian revelou que ao longo dos anos, cadáveres femininos frequentemente sumiam do necrotério, tornando quase impossível transportar ao menos um deles. Ele acrescentou que se não fosse pelo incidente com a irmã de Yugi, eles já teriam tomado providências e enganado os familiares sobre as mortes. Furioso, o protagonista confrontou o gerente agarrando pelo pescoço e pressionando contra a parede, enquanto gritava que ele jamais deveria se atrever a fazer algo contra os homens de Xiao, ameaçando matá-lo caso contrário. Com calma, o gerente respondeu que não faria isso e o protagonista, rangendo os dentes de fúria, soltou a gravata do cara, declarando seu desejo de partir no trem ainda naquele dia. O gerente concordou sem objeções e mencionou que planejava acompanhá-los pessoalmente. Enquanto olhava para as costas de Jian, o prota refletia que mesmo sob hipnose, ele estava plenamente consciente de seus atos e claramente ciente de sua própria crueldade. O gerente confiava plenamente na lógica das suas decisões, observando tudo e ouvindo os diálogos, o prota chegou a algumas conclusões próprias, esboçando um sorriso sutil, pensando que quanto mais a situação se desenvolvia, mais interessante ela acabava se tornando. Os integrantes do comboio embarcaram na ambulância e após algum tempo partiram do local. Dentro do veículo, diversos guardas armados com rifles mantinham vigilância, e o prota refletia que o nível de segurança ali presente superava em muito de um hospital padrão. Jian comentava que embora os corpos femininos desaparecessem, os masculinos não, e isso deixava perplexo, especialmente porque agora o motorista da ambulância reduziu a velocidade para comunicar algo via rádio, visivelmente nervoso. Pelo rádio, Skin informou que haviam deixado a área segura e todos ficaram instruídos a permanecerem alertas. O suor escorria pelo rosto do
Prota e de Jean, enquanto os guardas se prepararam para qualquer eventualidade. A tensão dominava o ambiente dentro do veículo que atravessava um túnel em alta velocidade, com o motorista claramente ansioso, consciente de que uma situação perigosa poderia surgir a qualquer momento. Uma criatura de tons pretos e vermelhos surgiu no horizonte, perseguindo o veículo, e o motorista, ao vê-la pelo retrovisor, ficou ainda mais agitado. O pânico começou a tomar conta dos ocupantes do carro e os guardas se posicionaram para abrir fogo. A tensão era pau-pau e os ruídos fortes ecoavam na porta traseira, onde dentes começaram a aparecer, aumentando o tamanho conforme os impactos continuavam. Em pouco tempo, as garras afiadas de um bicho perfuraram a porta de ferro e ambulância. Com um ataque brutal, o mesmo arrancou a porta, lançando para o lado. Todos dentro do veículo olharam estupefatos, sem saber como reagir. Um monstro enorme com uma túnica preta e olhos vermelhos surgia, aterrorizando a todos com sua presença ameaçadora. Os guardas incrédulos diante da aparição rapidamente tentaram elaborar um plano de ação, e armados se agruparam, se preparando para atirar contra o adversário. Apesar do nervosismo, eles dispararam suas armas, mas o bicho conseguiu desviar. As suas ações apenas irritaram a criatura, que com um gesto rápido agarrou o rosto de um dos guardas com suas garras afiadas. O oficial de segurança do comboio, colega daquele homem, assistiu atordoado ao desenrolar dos eventos diante de si, e a intensidade nos olhos do bicho aumentou, tornando-se um vermelho ainda mais profundo. À medida que fixava o olhar severo no guarda, que se tornara sua presa. O terror dilatou os olhos do guarda, que permaneceu paralisado e mudo em seu lugar, incapaz de reagir ao medo que envolvia. Enquanto isso, o gerente Jean observava a cena com a boca entreaberta, murmurando para si mesmo sobre como, em termos de habilidades físicas, um bicho jamais poderia ser comparado a um ser humano. Desesperado, os guardas engajaram-se em uma luta feroz contra o demônio sanguinário. O prota, determinado a salvar-se ao gerente, agarrou Jean pelos cabelos e arrastou consigo para longe, lançando o olhar furtivo por sobre o ombro para o bicho que os perseguia. Ele pensou consigo mesmo que aquela situação era completamente diferente de tudo que esperava enfrentar. O bicho, percebendo a movimentação, virou-se abruptamente e, com um movimento rápido, estendeu os braços lateralmente, pronto para atacar o jovem com suas garras afiadas. Ele arranhou o prota, causando ferimentos e sangramentos no rosto e nas mãos do rapaz. O protagonista, atordoado pelo ataque violento, esforçou-se para repelir o inimigo, e sem a habilidade de imitar as técnicas de combate da líder das memórias Jean, ele não teria nenhuma chance de vencer. Enquanto isso, o motorista da ambulância, tomado pelo pânico, perdeu o controle do veículo, e faíscas voavam embaixo das rodas enquanto ele lutava para manter o carro na estrada. Com pouca força restante para resistir, o prota enfrentou o olhar severo do bicho, que estava prestes a diferir um golpe fatal. O monstro cerrou o punho fortemente e o agitou, decidido a finalizar o confronto com o jovem e escapar rapidamente. Mas o prota, incapaz de suportar a força descomunal do adversário, recebeu um golpe direto que nem conseguia aguentar e começou a cair no chão. O bicho vestido no manto pegou o corpo do jovem no hospital em seus braços e começou a afastar-se, recuperando-se. E o prota chamou Jean, exigindo uma resposta honesta para a pergunta que estava prestes a fazer. Ele questionou se Jean havia de fato manipulado secretamente os eventos para que uma mulher se perdesse entre os corpos, alterando assim o curso dos acontecimentos. Jean confessou que era verdade e inicialmente pensara que poderia enganar o demônio conhecido como ladrão de mortes. Dessa forma, o prota questionou se as mulheres que haviam desaparecido anteriormente foram sequestradas pelo bicho. O cara confirmou que sim, explicando que devido às suas ações, o hospital não conseguia transportar cadáveres femininos há bastante tempo, fazendo com que agora custassem 25 vezes mais do que os próprios masculinos. Yugi pediu para que ele parasse e começou a refletir se o interesse do bicho sequestrador estava apenas nas condições climáticas da área onde Taolin morava, que estavam ensolarados e com o céu claro e azul. Enquanto isso, Rian coçava a nuca com um sorriso, questionando a garota se ela o considerava completamente estúpido, pois agora acabara de entregar-lhe várias coisas, e revelou que não vivia com ninguém há muito tempo e que as pessoas solteiras têm uma vida mais livre. Se não fosse pelos companheiros, eles não teriam se lembrado de Taolin. Ela disse que estava tudo bem e agradeceu, e Nanshao mencionou que dormiria melhor à noite, avisando que precisava sair para atender o incidente, que se algo acontecesse, ela poderia ligar para ele. Porém, a garota hesitou por medo e nervosamente prometeu devolver todo o dinheiro do aluguel, comida e roupas dentro de um mês, mas Juan Shao pediu que ela se lembrasse de contar-lhe mais tarde como encontrar o lugar que ela descontaria dos que o empregavam. Ele a acariciou e aconselhou a aproveitar todos os dias enquanto ele era jovem, e suas carícias não irritaram Tal. Enquanto isso, o protagonista estava na janela de onde observavam a conversa e cobriu a boca com um bocejo. Taolin, de olhos azuis, olhou para ele pensando consigo mesmo que esse garoto que morava ao lado. Yugi acenou e cumprimentou seus vizinhos com um leve sorriso e depois foi para casa. Taolin retribuiu o cumprimento e observou o jovem entrar silenciosamente no apartamento, perguntando-se se ele realmente tinha acabado de voltar de onde tivera todo esse tempo, pois parecia muito cansado. Juan mencionou que na noite anterior receberam um relato de testemunhas oculares sobre uma pessoa suspeita, pensando que se o homem que acabara de chegar em casa estava lá anteontem, mas logo começou a sorrir, dizendo que estava falando bobagem, pois Tal havia se mudado no dia anterior, portanto não poderia saber. Taolin refletiu profundamente e se lembrou do seu encontro com Yugi no dia anterior, quando ele usava uma máscara rosa no rosto e já era noite lá fora e o sol havia se posto. Após o crepúsculo, quando o horizonte e a lua banharam a terra em sua luz resplandecente, Yugi comentou que houve progresso significativo no caso de Mensiso. Contudo, ele contrastou essa situação com a de Jin, que em sua opinião exigia uma intervenção mais direta e ativa. Uma intuição lhe sugeria que a conexão entre esses dois casos poderia ser mais grave do que aparentava inicialmente. Exausto, o prota reconheceu para si mesmo que mal conseguia se manter em pé, pois já não lhe importava mais. Determinado, o prota decidiu que era o momento de se aprofundar completamente na investigação e fechou os olhos com força, e após algum tempo a imersão profunda surtiu efeito. Subitamente, o protagonista se encontrava na infância de Jin, os seus olhos se abriram no corpo de uma menina doce que percebeu ter
conseguido habitar. Movimentando seu novo corpo, o prota questionava quanto tempo havia passado desde que mergulhara na vida do pequeno Jin, cuja condição física frágil e enfermiça era agora dele. No corpo da menina, o prota começou a caminhar pela sala enquanto o monólogo se desenrolava em seus pensamentos. Ele estava intrigado com o comportamento de Jin, que lhe parecia muito peculiar. Durante a sua ausência, algo significativo havia acontecido com a menina. Seus olhos estavam vermelhos e inflamados. Originalmente, o objetivo do prota era salvar a sua irmã, para então mergulhar na vida de Jin e assimilar as habilidades de cura. No entanto, durante o período do mergulho, a história mudou de rumo de uma maneira inesperada, influenciada por diversos fatores externos. Em sua segunda tentativa, o protagonista testemunhou o desmoronamento da sua própria existência, marcada pela imagem de seu pai cortando o cabelo de uma pequena enfermeira, uma lembrança que a perturbava profundamente. Ele não resistiu e decidiu realizar um terceiro mergulho profundo no corpo da mesma enfermeira, encontrando-se em um ambiente que parecia ser uma espécie de sala isolada repleta de espelhos diesel, indicando a presença de observadores ocultos. Neste local, um estranho vestido de branco fez estalar os dedos e o protagonista, observando a garota, se perguntou se ela havia permanecido ali trancada desde a sua última visita. Decidido a tentar curá-la mais uma vez, ele cruzou os braços sobre o peito, mas a tentativa de cura provou-se ineficaz de novo. O prota concluiu que essa habilidade surgiria mais tarde em sua vida, e que certamente haveria novamente no futuro. De repente, Jin, elevando a voz, expressou seu desejo de discutir algo importante e questionou quem estava no comando. Incerta se estava sendo observada, visto que estava atrás de um espelho diesel, e ela se surpreendeu quando o espelho começou a brilhar com listras azuis. Durante um procedimento de interrogatório, foi questionada sobre há quantos dias estava consciente. Com vestígios de entusiasmo, ela respondeu que se lembrava de tudo desde a sua chegada. Aguardando a terceira pergunta, o sistema muito lentamente começou a interrogá-la sobre a sua possível admissão de culpa por suas ações. Perplexa, Jin indagou sobre qual seria sua falta e a razão de sua acusação. Com a voz tremendo levemente, ela retrucou, questionando se não seriam eles os responsáveis por confiná-la e os verdadeiros culpados. O espelho então girou, encerrando o episódio. A sala iluminou-se em um vermelho ardente, refletindo a fúria da menina, e o Gui, tão nervoso quanto a pequena Jin, começou a arquitetar um plano de resgate. Lágrimas brotaram dos olhos da menina e as suas bochechas se tingiram de vermelho, um indicativo claro de seu medo, o que aumentou ainda mais o alarme do menino. Em meio ao caos que se alastrava no cômodo, Jin começou a perder o controle e uma luz vermelha saturou no espaço, e uma radiação intensa chegou à menina, impedindo ela de se mover com celeridade, e sem perceber o que estava rolando ao seu redor. No quarto da menina, um calendário marcava com traço vermelho os dias da importância para ela. No cabide, suas roupas casuais, um suéter listrado e uma saia branca pendiam lavadas. Taolin tocou nas roupas, quase secas pelo calor do sol, que trouxe alegria à menina, sorrindo ao sentir o aroma agradável do detergente nas roupas. Minutos depois, enquanto ajustava a gola do suéter, a menina ficou alerta ao ouvir batidas na porta. Tal entreabriu a porta e se deparou com o protagonista conversando com uma mulher de boné. A mulher perguntou pelo protagonista, refletindo em seus pensamentos sobre a boa aparência e o temperamento do jovem, que era bastante popular entre as mulheres. Tal tentou fechar a porta para voltar aos seus afazeres pessoais, mas subitamente a porta foi aberta por outra garota que buscava Yu, surpreendendo enormemente Tal. A mulher de boné, assustada com a surpresa, questionou se havia alguém ali, e Taolin, com os olhos azuis, respondeu com uma certa apreensão, perguntando o que a mulher desejava. E ela, sorrindo, indagou se eles realmente precisavam conversar através da fresta da porta. Tal pediu desculpas e, movido pela poderosa aura da mulher, quase involuntariamente atendeu seu pedido. A menina expressou apenas que queria saber se ela conhecia o menino que morava do outro lado da rua, e Tal, um tanto desajeitada e não totalmente confiante, respondeu. A mulher loira, tocando seu cabelo enquanto sorria, perguntou se ela poderia entregar algo a ele quando se encontrassem, e ela sorriu docemente para Tal, pedindo que ela enviasse ao protagonista um recado que Jin estava procurando por ele. Algum tempo depois de ela sair, Tal refletiu sobre o fato de não ter visto o protagonista desde que ele havia voltado na noite anterior. Preocupada, ela se perguntou se ele não estaria faminto, considerando que ele raramente saía do quarto, embora tenha dito apenas que o conhecia porque ele havia ajudado em um dia qualquer. Taolin, embora reticente sobre sua própria preocupação com ele, decidiu pedir uma chave à senhorita Anderson, impelida por um sentimento estranho que a motivava a seguir adiante. No exato momento em que inseriu a chave na fechadura, a porta se abriu e ela entrou no quarto do protagonista, apenas para descobrir o que estava completamente vazio. Ela avançou pela sala, chamando pelo jovem, porém não obteve nenhuma resposta. Na parede, um quadro repleto de anotações e várias fotografias do protagonista chamou sua atenção. Ela observou uma foto em particular e murmurou para si mesma, reconhecendo a semelhança com a mulher que acabara de ver. A garota de cabelos azuis examinou o ambiente e notou algo peculiar que a fez pausar, questionando-se sobre o que havia descoberto. De repente, ela viu o prota sentado ao chão, inconsciente à sua frente. Com um grito, ela perguntou se ele estava bem e prontamente se aproximou do protagonista, tentando despertá-lo com toques suaves. Ela colocou a mão em seu ombro e tentou acordá-lo, porém não obteve sucesso. No entanto, subitamente, algo incompreensível para Taolin começou a acontecer. Os seus olhos se arregalaram de medo, pois era como se ela começasse a cair em um abismo. Sem entender completamente o que estava rolando, ela caiu em silêncio e ainda tinha poucos segundos antes de cair completamente na água e continuar caindo, desorientada. Poucos segundos depois, Taolin atingiu a água e rapidamente afundou. O prota se perguntava se havia tratado mal a garota que estúpida o havia seguido. Enquanto começava a sufocar debaixo d'água, sem forças para resistir, ouviu a voz dizer que não precisava de ajuda. Ele era o único que lhe restava, pelo menos neste mundo, e a voz ecoou por todo o longo tempo. Foi então que o enorme cardume de peixes surgiu diante dela, nadando rapidamente em direção à desconhecida. Os peixes pareciam formar uma espécie de esfera que protegia a curiosa garota da morte. Taolin não conseguia entender o que estava rolando, pois apenas se lembrava de ter tocado no protagonista e os seus movimentos se tornaram difíceis. Tal já havia experimentado uma sensação semelhante antes e agora tudo ao seu redor parecia palpável
palpável e real. Não muito distante dela, ela avistou uma esfera envolta em uma luz vermelha brilhando de uma forma intensa. Dentro da esfera, deitado inconsciente, estava o protagonista, que nem mostrava sinais de vida. Nesse momento, Tal começou a se mover em direção a ele, pois parecia extremamente doente, e ela tentou com todas as suas forças nadar até o prota, apesar da dificuldade, mas ela não desistiu. Yugi havia afundado no fundo como todos os outros, afogando-se na ilusão de um mergulho profundo. Tal estava determinada a não desistir e finalmente a sua perseverança valeu a pena. Ela percebeu que quanto mais nadava, mais difícil era superar a resistência da água, mas ainda assim ela quase alcançou o prota. Quando Tal estava pronta para agarrar o protagonista, ele escapou e rapidamente afundou ainda mais. Tal não desistiu e tentou evitar que ele caísse ainda mais, embora com grande dificuldade, enquanto o prota continuava afundando inconscientemente. Tal apenas o observava surpresa, tentando usar uma de suas habilidades para contatá-lo, mas as suas tentativas foram inúteis e ineficazes. Após várias tentativas, Tal conseguiu usar a habilidade e encontrou-se atrás do protagonista, que estava de costas para ela chorando. Ela se virou para o protagonista, que estava de costas para ela. Inicialmente, o seu olhar era absolutamente frio e desprovido de emoção para a garota. Mas depois de mais alguns segundos, o seu olhar se tornou extremamente severo e ao mesmo tempo cansado. E Yugi não sabia quanto tempo havia passado, mas durante todo esse período, o cabelo de Jin havia crescido 3 vezes e sido cortado. Jin permaneceu em silêncio em seu lugar, e o seu olhar irritado caiu ao chão no momento em que o protagonista virou seu corpo para ela, que começou a se lembrar das suas tentativas inúteis de fuga, incluindo uma ocasião em que examinou uma bandeja de ferro de médico que continha instrumentos médicos, entre eles uma tesoura afiada. O prota ainda estava tentando se apossar de algo penetrante afiado e tentou de tudo que podia pensar, mas foi inútil. Ele nunca conseguiu escapar daquele lugar e também não conseguia sair daquele pesadelo, e ambos estavam presos enquanto ele estava sob influência de algumas coisas, e seus pensamentos acabavam diminuindo gradualmente, e a consciência começava a se desvair. A única coisa que impediu o prota de se afogar completamente era o seu objetivo, que continuou até que ele ouviu uma garota gritar atrás dele. O protagonista olhou severamente e imediatamente percebeu que foi Tal quem o encontrou. Ele não conseguia entender por que era ela e se ela também possuía habilidade de mergulho profundo e estava usando isso nele. Tal interrompeu pedindo que ele ficasse calado, dizendo que tinha mais perguntas e que ela seria a primeira e começaria a perguntar. Tal perguntou ao prota quem estava e onde eles estavam e que tipo de lugar havia sido semelhante ao mar anteriormente. Ela também perguntou quem era a garota e como ele se relacionava com ela, porque agora voava sobre ela e parecia ter envelhecido. Yugi olhou surpresa para Tal, que estava fazendo perguntas tão curiosas com um sorriso sincero, respondendo que a princípio as respostas não estavam em uma ordem específica. Mas felizmente um elemento surpresa foi introduzido e o protagonista pediu a Tal Aulin que lhe desse algum tempo para pensar, e disse que explicaria tudo em ordem, pois depois de um tempo ele descobriu que estava usando imersão profunda e que isso não era apenas um sonho, mas sim o passado de Jin. Yugi explicou que inicialmente conseguia se lembrar disso, mas que as suas ações ainda eram influenciadas, até certo ponto, pela consciência de Jin. Este corpo em particular estava sob a influência de coisas há vários anos e também estava começando a se desvincular da realidade. Tal perguntou o que estava rolando com ela naquele momento, porque ele era uma pessoa comum e nunca havia falado de mergulho profundo antes. Mas o protagonista respondeu que a sua descrição sugeria que ela entrou em contato com ele enquanto estava imerso, e com isso ela acabou descobrindo que também possuía a mesma habilidade que o protagonista, e com isso talvez pudesse ajudar o herói agora.